Sejam muito bem-vindos, está começando agora o Em Termos de Jogo, um podcast feito por amigos para alcançarmos a glória tão sonhada a partir das coisas que mais gostamos, falar e jogar. Acompanhe a gente nessa viagem intergaláctica à orla exterior para um embate nerd filosófico onde o caos prevalecerá, apesar do anfitrião ser quase um paladino de Calmir. Esse é o Em Termos de Jogo, um podcast feito por amigos. Estamos aqui para o projeto piloto, para essa longínqua jornada em busca do nosso glorioso dinheirinho suado. Meu nome é Thiago, eu sou o apresentador desse programa e, por incrível que pareça, hoje estou com outro amigo meu chamado Thiago. Thiago, por gentileza, pode se apresentar. Tem sempre mais um. Meu nome é Thiago e tô aqui para dar o pontapé inicial desse projeto, romper a faixa, tirar uma preguinha. A gente pode falar isso? Bem, e estamos aí para o que der e vier, para o bem ou para o mal, para ser cancelados, para ser exaltados. Sejam bem-vindos. Então, Thiago, como a gente já vinha falando, já vinha discutindo, esse é um projeto de longa data que a gente pensa desde que a internet ainda era mato, né? Mas nunca tivemos coragem para iniciar. Ou seja, podemos estar iniciando bem tarde com esse projeto, mas é sempre importante começar alguma coisa diferente, né? O que você espera desse podcast? Olha, eu queria, ter uma noção clara, mas eu não tenho. Eu não espero nada. Por isso que eu tô aqui, sem ansiedade, tranquilo e pronto para fazer o meu melhor. Então, né, nesse ponto eu tô começando a ficar até otimista. Espero grandes coisas agora. Eu não tinha confrontado com a minha própria realidade em relação a isso. Eu não esperava nem que isso fosse acontecer de verdade. E só estamos nós dois aqui. Nós temos um grupo maior de pessoas que deveriam estar aqui. Não estou criticando elas. Eu estou. E deveriam honrar com todo o projeto, mas cada um tem sabe onde o calo aperta, os seus afazeres, né? Mas então, claro, vamos começar debatendo o que é mais ou menos a premissa desse podcast, né? Quando eu estava idealizando ele junto com você e com os outros, eu pensava que esse podcast poderia ser alguma coisa pra gente extravasar as nossas frustrações ou até as nossas, como eu posso dizer, as nossas alegrias com o mundo nerd, né? Ou então com o mundo realmente oficial ou original, né? Como eu posso. Oi? Pode falar? O mundo de fato. Com o mundo de fato, isso aí. E enquanto eu pensava sobre tudo que a gente poderia fazer, tudo que a gente poderia falar, me deparei com uma situação bem estranha, que foi a censura, né, do filme do Danilo Gentili com o Porchat. Eu não quero adentrar no assunto, até porque eu ainda não tive a oportunidade de terminar de ver esse filme. Eu cheguei até a começar a ver o filme, eu acho que não vou ter essa oportunidade de vê-lo, mas muito me estranha, esse filme depois de 5, 6, 10 anos lançado, eu não tenho a mínima noção de quanto tempo foi lançado, ele está sendo censurado, essa é a palavra certa, hoje. Uhum. Mas, enquanto eu vinha pensando sobre o podcast, o que a gente podia falar, o que a gente podia deixar de falar, vários assuntos foram surgindo, né? E sim, um dos assuntos seria a censura. O que você considera como censura ou não? É difícil falar, mesmo com toda a liberdade, de uma forma tosca, simples sobre isso. Primeiro eu queria dizer que é uma sacanagem com o Danilo Gentili
o filme ter demorado tanto para ser censurado. Eu acho que ele esperava isso no lançamento. Mas é importante dizer que a família do nosso presidente e associados estão com a assinatura do Globoplay em dia, o que coloca em xeque a sua própria filosofia, o que é um absurdo. Mas, agora falando efetivamente sobre o assunto, censura é uma pouca vergonha. Eu acho que o mundo, do jeito que as pessoas que vivem no Ocidente, sabe, a maioria delas numa democracia, né, mal ou bem, porra, liberalismo, a gente vê obras sendo censuradas, né, e a gente teve aqui na Bienal, alguns anos atrás, também o nosso prefeito, né, falando e fazendo besteira, censurando o livro. Porra, isso é um absurdo, cara. É o tipo de coisa para bater panela, para acender e apagar a luz de um prédio inteiro, de um bairro todo. Mas o nego tá anestesiado, que a gasolina tá R$ 8. Eu acho que, como as pessoas vêm falando da cortina de fumaça, né, as pessoas precisavam desfocar do preço da gasolina e dos outros commodities, né, em geral, para exatamente ter onde e o que falar. E essa parte da censura me remeteu a uma outra reportagem que eu vi, e dessa vez ela não tem nada a ver com o nosso presidente, mas uma associação de pais, se eu não me engano, americanos. Eles estavam revoltados com o Disney, né? Com a Disney Plus, porque séries da Marvel barra Netflix foram migradas para a plataforma Disney Plus. E isso fez com que um burburinho se tomasse conta, pedindo até a exclusão dessas séries. E aí a gente vê que existe uma porção de casos e coisas onde as pessoas estão simplesmente querendo passar a responsabilidade para as outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma pessoa que eu cuido, filho responsável, menor de idade, e ao invés de eu tomar conta do que ele vai ver, do que ele deixa de ver, eu simplesmente permito que um aplicativo, que um canal de vídeo, de streaming, faça esse filtro por mim e pra mim. E mas é uma tendência da terceirização da responsabilidade. Os pais não querem mais criar os filhos, eles estão deixando isso para a escola, para os outros ambientes educacionais e outros profissionais. Tem pedagogo, psicólogo, fono que está educando mais os filhos dos outros do que, os pais em si. Eu acredito que esse é um caminho meio que sem volta, até porque todo mundo hoje em dia tem tempo para tudo, menos para ter responsabilidade. Mas, voltando ao caso do podcast, né, senão a gente vai começar a alongar para vários caminhos que a nossa mente permite, né? Eu preciso fazer um disclaimer aqui, eu não vou sobreviver a papos dessa natureza semanais. A minha úlcera ela vai fazer um rombo no meu estômago e eu vou morrer com o meu próprio suco gástrico. Então vamos lá. O que esperar do podcast, a gente já falou, né? É algo bem inesperado, pelo menos é um pontapé inicial para que possamos ter um encontro. Eu acho que se tivessem mais pessoas hoje, a gente poderia estender esses assuntos com maior facilidade, mas eu pedi para que vocês tomassem nota, na verdade, indicassem algumas coisas. Você lembra que eu pedi para que vocês indicassem? Eu queria dizer que não, mas eu lembro claramente. Eu escolhi algo especial, do fundo do cofrinho dourado que eu alojo no canto esquerdo do meu peito. Então, o que acontece? A minha indicação ela é muito específica, apesar de ela se conectar com todo o mundo nerd, né? E eu dei até um spoiler para você sobre isso,
né, num bate-papo informal que não estava sendo gravado, né, que é a trilha sonora, né, do primeiro filme da volta de Star Wars, não essa volta desastrosa, recente, sobre a qual o meu médico me proibiu de falar, Uhum. mas da Ameaça Fantasma, que também foi muito odiado, muito criticado, mas era uma obra, digamos, não só canônica, mas efetivamente alinhada com a visão do próprio criador, né? Lembrando que o Jorge Lucas estava lá com a batuta na mão em relação a esses 3 filmes, né? E a trilha sonora da Ameaça Fantasma eu acho que traduz muito bem o filme todo, né? Você tem momentos ali de ternura, de até nostalgia, porque ela evoca os episódios anteriores, originais da trilogia clássica, e ao mesmo tempo ela te traz uma melodia nova, introduzindo novos personagens e, né, construindo o que viria a ser a Marcha Imperial, aquela coisa, aquela sombra do lado negro sobre o pequeno Anakin, né, que também foi duramente criticado, né, não só o papel, mas todo o processo dele como, né, apresentação infantil, etc e tal, mas essa é a minha indicação, porque quando eu ouço essa trilha sonora, eu sinto nostalgia, é um sentimento absolutamente complexo, positivo, negativo, né, porque eu sei o que vem depois, até certo ponto, mas eu, como um jovem, em 1999, eu tive muita esperança, né, ao escutar essa trilha, ao ver aquele filme. É uma boa experiência e ponto. Eu acho engraçado que a gente já tinha conversado sobre isso, mas a trilha de Star Wars, pelo menos da Ameaça Fantasma, e eu já tentei escutar dos outros 2 filmes em sequência, elas não são tão brilhantes quanto a trilha da Ameaça Fantasma. Porque Exato. a trilha da Ameaça Fantasma, ela te remete a momentos icônicos do filme que você fala assim, caraca, eu sei o que vai acontecer só de ouvir o momento da música. Eu sei que Exato. tal personagem vai aparecer em tal momento porque a música teve uma virada. Um ponto mais alto, uma mudança de ritmo. E eu realmente considero essa trilha sonora um espetáculo. Eu também, se fosse pra falar top 10 não, porque é muito difícil, mas top 3 trilhas sonoras, eu acho que colocaria como é que é o nome? Eu colocaria essa, colocaria Jurassic Park, do filme 1, de 93, 94. Eu nunca sei se é 93 ou 95, sempre fica esse... Porque eu acho que eu vi em 95, algumas pessoas falaram 94, mas ele foi criado em 93. Eu acho que é alguma coisa desse tipo. Porque demorava bastante, né, pra chegar aqui. Você criava um filme até ele chegar. Aí, e o outro é um filme polêmico, mas eu acho que a trilha sonora dele é muito boa, que é Batman vs Super-Homem. Eu gosto muito daquela trilha sonora. A trilha sonora do Batman, ela é bem puxada. A trilha sonora da Mulher Maravilha, ela é arrasadora comparado com as outras. Nossa. Você sabe o que vem, você sabe quem é. Ela, tipo, te traz um sentimento de esperança quando toca aquilo ali, sabe? Pô, eu acho maravilhoso aquela trilha. E isso é interessante, que a gente que viu o filme, tem o filme na cabeça, lembra de todas as críticas, do quanto que ele foi bombardeado, e efetivamente a Mulher Maravilha não salva o dia naquele filme, né? Não. Ela tem uma apresentação apoteótica, né? E a escola dela não ganha o estandarte de ouro. É uma coisa de louco. Estão gravando? Opa! Claro que estamos, pô. Boa noite, Rodrigo. Se apresente, por gentileza. Boa noite. Seu nome, por gentileza? O que você quer? Caralho, esqueci meu nome. Não, peraí, deixa eu pausar o jogo aqui. Peraí.
Olha Tá. que absurdo. A pessoa já entra jogando, mas tudo bem. Mas Não, voltando. mas eu pensei que o objetivo era a gente falar jogando. Eu também tô jogando aqui só pra estar caracterizado. É tipo a fantasia que eu tenho que usar que ninguém vai ver. Eu até pensei em Eu- entrar jogando, mas eu preciso ter um ponto de maior foco, porque se eu ficar jogando de vez em quando aqui eu vou voar e não vou conseguir voltar, então. Pô, uma Eu não salva de palmas consigo. profissional. Eu não consigo porque esse jogo é muito estressante. Tô jogando o Ghost Runner agora, que foi o gratuito do PS5 nesse mês. Mas, Entendi. apresentação, né? Bom, eu sou o Rodrigo, né? O pessoal do Rio me conhece como Bob. Moro em Curitiba. O pessoal daqui de Curitiba me conhece como Carioca. Nossa, criatividade, né? Mas é foda. Tá bom. Então, Rodrigo, a gente tá aqui falando sobre algumas coisas e uma das coisas que a gente tocou aqui no assunto antes de você entrar foi sobre o que você espera desse podcast. O que eu espero? Eu falei momentaneamente aqui que pra gente era uma coisa que a gente já vinha há muito tempo planejando quando a internet ainda era mato, mas a gente nunca teve coragem de ter esse pontapé inicial para começar o podcast. Minto, a gente até teve a coragem de começar com aquele vídeo maravilhoso Cara, de sua autoria com a conversa entre o Thiago e o Alexandre. Mas agora que a gente está realmente entrando ou pretendendo ter uns episódios semanais e colocar isso pro ar, o que você espera sobre isso a partir de agora? cara, eu espero que tudo aquilo que eu tava tentando fazer com vocês naquela época consiga ser realizado. Porque assim, o Primata, Thiago. depois que saiu aquele que eu cheguei, né, enchendo o saco de todo mundo pra gravar, fazer aquele negócio, ninguém tava com muita vontade de fazer, e eu entendo, porque era bagulho chato pra caralho, nem eu sabia que eu tava fazendo direito. E hoje eu entendo que tudo bem não entender. Mas Depois de anos de terapia, né? Pois é, depois de anos aí, tipo, dá pra entender, e depois de tudo que aconteceu já na internet desses dias, né, até hoje, se a gente tivesse ficado lá, era esse ponto que eu queria chegar, que eu fiquei meio doente, que eu tô jogando aqui, morri. Bom, aproveitar, que a gente consiga fazer um negócio andar, como foi uma oportunidade daquela época que a gente não conseguiu tocar de frente, né? Então, é um negócio que a gente já faz no dia a dia. Agora eu pausei o jogo, eu consigo raciocinar. É um negócio que a gente já faz no dia a dia, que é... Eu acho que ficou até melhor, impressionante. Pois é, ficar conversando enquanto a gente joga, e aí saem uns assuntos meio malucos de vez em quando. Às vezes sai um papo meio cabeça. A gente já teve... Cara, é uma das conversas que eu mais lembro, assim, das últimas vezes que a gente jogou. Últimas não, porque faz um tempo já. E foi do nada um dia que a gente começou a falar de trabalho. E aí depois de sei lá quantos anos, o Thiago, o Primata, falou: porra, agora eu entendi o que tu faz. E aquele dia foi do caralho, porque me deu um gás pra eu começar a fazer as paradas direito. Mas é isso aí, acho que é isso que eu espero. Olha. E Maravilha. passando já pra parte das receitas, né? Que eu chamo de receita, na verdade, das indicações aqui. Uma indicação de série ou filme que você tem para as pessoas, ou desenho, qualquer coisa do tipo. Cara, vamos lá. Eu tô carente de Vox Machina. Desculpa, eu não consegui entender. Pode repetir? Posso. Eu tô carente de Vox Machina. Vox Machina. Então eu vou falar pra todo mundo assistir essa série. Ela me pegou a gente, né, que joga RPG, jogava, tem RPG no sangue. E eu acho que até quem não tem também vai se divertir, porque é um desenho meio adulto e que fala de aventura, enfim, é muito legal. Você que assistiu The Boys, que assistiu Invincible do Prime Video também, assista Vox Machina. Vox Machina que tá que você não vai se arrepender. Certo? Indicação maiores de 18 anos ou é maiores de 16, não sei.
E a gente tá falando da responsabilidade dos pais para com as crianças, então vocês que são pais, olhem o que seus filhos estão assistindo. Porque a gente está falando de uma série que realmente tem um apelo mais adulto, apesar de ser desenho, e que isso me remete a um próximo tema que não vai ser discutido hoje, mas eu pretendo discutir, sobre desenho ser ou não ser coisa de criança. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir num próximo episódio. Mas voltando às indicações, Thiago, você fez a indicação das trilhas A trilha sonora especificamente do episódio 1 do Star Wars. Você E teria... eu fiz toda uma justificativa que o Rodrigo vai com certeza apreciar depois na gravação. Você teria agora um livro, um mangá, um HQ que você indicaria também? Então, quando a gente fala de livro, né, eu queria puxar uma sardinha feiosa, uma sardinha chechelenta, né, para pessoas que, assim, estão numa posição em que nós estamos aí pleiteando, né? O pessoal lá do Jovem Nerd tem um escritor, né, que me pega. Na verdade, ele não me pegava. Ele é o Eduardo Spohr, e ele fez a trilogia lá da Batalha do Apocalipse. E eu vou falar com o total desrespeito, aquele blá 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 de anjo versus demônio, que a mitologia cristã não me pega mesmo. Mas ele está fazendo agora uma nova série. E o primeiro livro foi foda demais. Para quem gosta de história, para quem gosta de RPG, ele pega no nervo. Então, Roma Invicta é a história de São Jorge, dentro de uma abordagem ficcional, histórica. Tá recomendadíssimo aí, né? Recomendo fortemente que vocês caiam dentro, né? E, porra, não tem nem mais o que falar, só vai. Roma Invicta é o nome, né? Exatamente. Rodrigo, teria alguma indicação de livro, HQ, mangá? Cara, olha só, eu não sou muito de ler. Eu sei, isso é terrível. Mas, quando eu comecei Deixa mais jovem, rapaz. Deixa mais jovem. Vou julgar. Isso, um TikToker. Botada nessas cachorras. Não, mas é brincadeira. Quando eu era na escola, cara, quinta série, eu estudava eu saí de uma vida de colégio particular e fui para escola pública. E eu tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas, né, que estudavam lá na escola pública, porque eu saí de uma sala, de uma escola, onde eu era basicamente o mais velho da escola, e fui para um lugar que eu era mais um. Então eu tive que todo um tempo de adaptação. Enfim, contei esse background aí rapidinho, só para dizer que foi aonde eu comecei a gostar de revistas em quadrinhos. Porque, como eu não falava com ninguém, tinha vergonha de pessoas, comecei a ler, e aí eu ia na biblioteca da escola e eu pegava revistinhas do Wolverine. Então, bem genéricozão mesmo, tá, cara? Mas é o que fez eu gostar de ler. Assim, né? Na época em que eu tava lendo, agora eu não lembro, mas eu só leio legenda de série, de filme, e demanda de cliente que chega pra mim no meu trabalho. Mas eram umas histórias muito boas, tá? Do Wolverine, mais adultas também. Li muito quadrinho do Deadpool no computador. Também me fez gostar muito do Deadpool. Desenvolvi antes do Deadpool virar filme, etc. Então, eu já curtia muito Deadpool, porque eu sou o cara do anti-herói, vocês vão ver aí mais pra frente. Tudo que são os caras meio renegados, meio filho da puta, eu gosto. A galera mais passional. Mas é isso, cara. Recomendação, quadrinhos do Wolverine, qualquer um. Eu gostava muito. E Deadpool, que quebra a quarta parede, é uma dinâmica diferente. Eu vou falar aqui da minha recomendação de série ou desenho, que eu acabei não falando, né? Eu vou partir mais pra... Já que a gente tem uma gama de pessoas que entendem de várias coisas, eu vou partir pra área que eu tenho mais apreciado hoje em dia, que é a área dos desenhos japoneses, mangás, né? Então, na verdade, eu tenho até 2 desenhos para indicar e, na verdade, eu não consegui me escolher qual seria o
o melhor. Eu acho que Guloso. eu acho que é Chover Muito no Molhado, que é um desenho que tá muito em top, muito no topo das paradas aí, né? Na verdade, anime, porque senão, ou anime, senão a galera cai matando, que é o Kimetsu no Yaiba, ou o Demon Slayer, que tem uma qualidade de desenho incrível. O mangá também é muito bom. E esse eu acho que ele fica como menção honrosa, até por causa de toda a história que ele tem, né? De todo o fervor, o primor de animação. E o outro que eu indicaria aqui é um desenho que, na verdade, ele me fez... Minto, são 2 desenhos, continua. O Kimetsu no Yaiba, que é da galera mais jovem, né? Que todo mundo já conhece. Mas os 2 desenhos que me pegaram muito, que a galera da antiga vai conhecer, é Yu Yu Hakusho e Inuyasha. Por que eu tô indicando os 2? Os 2 são muito antigos, são tipo... Pra galera que tá vendo o Kimetsu no Yaiba, vai ver a animação de Inuyasha e Yu Yu Hakusho, vai falar, porra, que desenho bosta. Mas não são. Yu Yu Hakusho eu falo pra pessoa ver por causa de uma coisa, a dublagem. Eu acho que a dublagem brasileira teve um turn point depois do Yu Yu Hakusho, que ela já era boa, mas ela começou a ser mais ainda apreciada e mais valorizada depois desse desenho. E no Yasha eu indico pelo seguinte sentido. E no Yasha ele pra mim não é o meu melhor desenho, não é a melhor história que eu já vi, mas ele fez uma coisa que ele faz tá sempre no meu top 1 de desenhos, que é me trouxe pro mundo dos desenhos. Eu não via, há muito tempo eu tava sem ver desenhos, na verdade animes em geral, porque depois que acabou o Yu Yu Hakusho você fica desmamado, e no Yasha tipo, começou no Cartoon Network, mas eu acabei não vendo tudo. E um belo dia, enquanto eu trabalhava, e para passar o tempo no trabalho, eu falei assim, cara, eu preciso distrair a minha mente, o que eu vou ver? Eu falei, vou ver uma coisa que há muito tempo eu não terminei de ver. E coloquei lá no YouTube, graças a Deus tinha, hoje em dia já não tem, é mais difícil de achar. Mas se eu não me engano, ele tá no Amazon Prime também. Não sei se tem todas as temporadas, mas tá lá. Ah, tá lá. E o Inuyasha, ele conta uma história, tipo, bem mela cueca, mas ele me trouxe, tipo, todo o sentimento que eu tinha quando era mais novo de querer ver desenho, sabe? De ter aquela história pra contar, ter os poderes, ter as pessoas engraçadas. Ele tem uma gama de variações de emoções, uma montanha russa real, que eu falei assim, cara, tá aí, eu preciso ver outros desenhos pra ver se eu acho algum parecido com esse. E ele realmente, tipo, eu vi desenhos melhores, vi desenhos piores, mas ele me pega por causa da trilha sonora. Se eu não me engano, ele ganhou vários prêmios por causa da trilha sonora dele. A história do Inuyasha com a Gomi e com a Kikyo é uma história, tipo, pra quem é meio romântico e inveterado como eu, tipo, pega um pouquinho. E foi um desenho que fez escorrer uma lágrima depois de velho, sabe? Então, eu falei assim, tá, eu guardo esse desenho no meu coração. São 2 desenhos que eu já vi mais de 2 vezes e estou voltando a ver. E, caraca, por fim aqui, né, a gente vai entrar na parte dos jogos. Alguém quer indicar algum jogo? Puta que pariu. Então, Rodrigo, indique um jogo. acabou o podcast. Acabou o podcast, nunca mais. Cara, porra, sei lá, cara. Tá, vai. Vou pegar um negócio fácil aqui, ó. Não tem fácil. Indique um jogo. Vou pular a vez. Vou esperar vocês falarem pra eu ter mais uma ideia. Eu acho que se a gente for pelo primor técnico, a gente tá fudido nas nossas indicações e tudo mais. Eu posso falar uma coisa, e só para ser coerente com a minha primeira indicação, eu vou falar de Star Wars. E Star Wars
Nossa, quantos jogos não tiveram aí ao longo das décadas, sabe? Alguns Mas, muito bons e outros muito ruins. mas o jogo que me ensinou bastante do inglês que foi desenvolvido depois com curso e, sabe, me permitiu ir além foi o Force Commander, que é um jogo de estratégia. Você passava por diversos sistemas, uma história que entremeava dos filmes, entendeu? E você vivia às margens de toda aquela história e foi tão envolvente que eu nunca consegui parar de jogar, né? Só quando realmente o meu médico disse para, né? Aí eu parei, né? Mas ainda recaio. Então, assim, fica aí o Force Commander. Ele é um jogo datadaço, né? Ele gerou vários jogos, várias atualizações, né? Daquele formato que nunca foram tão bem sucedidas. E trilha sonora original, você tinha a opção de, sabe, de controlar personagens icônicos como Leia, Han, Chewie. Então, porra, era um absurdo, né? Para minha geração, para nossa, eu acho que era a melhor coisa que tinha disponível, né? Infelizmente, os jogos de estratégia ficavam confinados aos consoles, quer dizer, aos PCs, né? Você não tinha tanto para console, né? Só depois que houve essa abertura, né? Mas é por isso que muita gente da nossa geração não jogou, porque computador no Brasil era um negócio, porra, ridiculamente caro, um acesso quase que impossível. A internet, então, o início também foi duro, mas acho que vale a retrospectiva. Eu vou na indicação também mais pra parte nostálgica, né? Já como eu falei também na hora da trilha sonora de um filme que me pega, quer dizer, uma trilha que me pega muito, que é de Jurassic Park 1, eu vou no jogo de Mega Drive do Jurassic Park 2. Que aquele jogo era maravilhoso. Ele não era graficamente excelente, mas ele tinha uma jogabilidade, uma fluidez, Tá maluco. uma brincadeira ali, uma cooperatividade. Porra, tem uma fase que essa fase eu nunca mais esqueci o nome. Detalhe que o nosso host deu uma salivada antes de falar daquela fase. Nossa, mas continua. O nome da... Stegos Abundante. Ué, já falou até o nome da fase. Stegos Abundação de Stegossauros. Cara, o que acontece nesse maravilhoso jogo, nessa maravilhosa fase? Existem estegossauros na fase e você simplesmente tem que colocar eles dentro das jaulas. Só que existe uma possibilidade de você, tipo, entrar numa parte da jaula e sair da outra parte, porque tem uma frestinha ali que o personagem passava. Pra gente aprender a jogar esse jogo, a gente morreu várias vezes atropelado pelo estegossauro, porque a gente ia até dentro da jaula, ele vinha atrás da gente e matava a gente lá dentro da jaula. Era só andar. Mas, tirando toda essa parte nostálgica, é um jogo que era muito gostoso de jogar. Era muito bom. E tinha uma cooperatividade. E fica também já pra outros episódios, né? O problema é que, pelo menos pra mim, vem sendo muito gritante no mundo dos jogos, que é a dinâmica entre jogadores, o multiplayer, sabe? Eu acho que tá faltando bastante nesses novos jogos, mas deixa que é um papo pra um outro episódio. Porra, o bom disso aí, o bom de abrir esse primeiro episódio meio com pauta aberta, né, é que, pô, já começa a gerar muito assunto para as próximas edições. E já vi pelo menos uns 3 ou 4 assuntos polêmicos aí que eu consegui lembrar. Polêmico não, né? Que gera discussão. Eu odeio coisas que falam que são polêmicas. Isso é um assunto polêmico. Geralmente não é. Mas enfim. Jogo, cara. Eu sou muito putinha do God of War, né? Mas eu não vou indicar God of War agora. Por quê? Porque
eu acho que antes do God of War teve um outro jogo que me envolveu de um jeito que o God of War conseguiu me envolver pela história. Tá? É um jogo, se você for analisar, na hora que você começa a jogar o jogo de videogame pela primeira vez, você vai. O que vai te pegar é a jogabilidade. O que aquele jogo tá te oferecendo, tipo, jogando o livro pela pausa e o jogo aqui, porque o Ghost Runner é muito estressante. Mas, e tipo, você não sabia que a história do God of War era do caralho. Só que foi jogar o 4 agora que, porra, já sabe o que veio lá dos primeiros, né? É uma trilogia, enfim, não vou começar a falar. Mas o jogo que eu quero indicar, cara, é Metal Gear Solid. Pô. O jogo, cara, esse jogo aí, ele é o jogo do PlayStation 1. Posso estar sendo meio injusto, mas pra mim ele é o jogo do PlayStation 1 e ele foi muito melhor que muitos jogos que saíram depois para as outras gerações. Até hoje, cara. Metal Gear Solid é um jogo do caralho. Ele tinha tudo. Ele tinha espionagem. Já começa um jogo de espionagem. Aí ele começa a se envolver numa trama foda, que negócio de família e clone, não sei o que, plot twist, tem quebra na quarta parede, tem drama, tem mistério sobrenatural. Cara, é um jogo que tem tudo e, tipo assim, é sensacional, sensacional. Robô gigante, cara, não sei o que não tem em Metal Gear Solid. É muito, muito, muito Drogas, bom. tem drogas. Drogas. Nossa, Delícia. tomar como é o nome? Diazepam, pra você poder atirar direito com a sniper lá, cara. Porque a da punheta chega treme, né? Nossa senhora, cara. Então o Metal Gear Solid é a minha indicação. Se você não jogou, tipo assim, e pra mim, tá? Meu irmão jogou outras sequências, né? As outras sequências do Metal Gear Solid. Eu joguei só a do primeiro porque é um jogo absoluto pra mim. As outras, os que vieram depois, nossa, nem se compara. Não, nem compara. Eu só queria acrescentar de uma forma positiva aqui o fato de que eu ainda estou procurando um dos cartões coloridos do final do jogo. Mas tá tudo bem. Eu vou Um dia eu chego lá. Uma menção honrosa aqui. Não é horrorosa não, é uma menção honrosa para um jogo que me trouxe para o mundo do videogame que se chama Street of Rage, ou Briga na Rua, como era carinhosamente chamada. Briga na Rua, meu Deus. Esse era um jogo do PlayStation, que era um jogo cooperativo também. Do PlayStation? PlayStation não, cara, desculpa, Mega Drive, gente. Mega Drive. Isso. Me excedi aqui. Era um jogo do Mega Drive, onde, cara, você poderia escolher entre 3 personagens, que na época, né, hoje em dia a gente não pode falar isso, mas na época era a mulher, a gostosa, o loirão ou o negão. E, cara, eu sempre tive uma tendência, até pela minha criação, de vambora, vamos com um cara que é da nossa cor. Então, escolhe o negão. E esse jogo, ele tinha um problema que quando você não sabia inglês, em determinado momento da fase, o chefe virava pra você e falava assim, tipo, o que você quer fazer? Aí você tinha uma escolha no final do jogo e você colocava sim ou não. Eu não lembro o que estava escrito, né? Que já tem muito tempo que eu não jogo. Mas em uma dessas escolhas você voltava para a 6ª fase do jogo e na outra escolha você acabava caindo na porrada com seu amigo e quem ganhasse virava o novo chefão do crime organizado da cidade. É verdade. Esse jogo era maravilhoso. Esse era um jogo muito bom. Ei, buraco. Buraco? Eu tô caindo aqui, cara. Pô, esse jogo é muito estressante. Então, essas foram as nossas primeiras impressões tanto do podcast e nossas indicações para os ouvintes. E eu espero que a gente continue trazendo mais pessoas e fazendo mais, não mais do mesmo, mas mais histórias. Mais do outro? Mais do outro não, mas
Mais do mesmo não, mais do outro. E para termos, assim, uma válvula também de escape pra gente acumular todos os nossos devaneios aqui dentro do podcast. Então, eu vou me despedindo. Meu nome é Thiago, como eu já disse. E esse episódio foi tranquilo, foi na paz. Como um verdadeiro paladino de Calmir adoraria ter. Boa noite a todos e fiquem que a força esteja com vocês.